sejam muito bem-vindos a mais um Dicas da Beta. Hoje é um episódio muito especial porque iniciamos o Setembro Amarelo e eu estou aqui na companhia da nossa querida Karina Fukumitsu. Karina é pós-doutora em psicologia, é suicidologista, é palestrante, escritora, mas também é madrinha do projeto Acolher Perdas e Luto. Karina, a minha imensa gratidão pela sua presença aqui hoje conosco. Olha, Beta querida, minha comadre, né? Se hoje eu estou aqui é pelo amor que eu tenho, né? Pela nossa relação, pela nossa amizade, pelo projeto, pelo grande carinho, inclusive por eu ter sido convidada para ser uma das madrinhas do projeto. Então é uma honra. Madrinha que é madrinha precisa participar, né? Então não poderia ser diferente, né? A forma que eu pudesse retribuir todo o carinho que eu tenho por vocês e toda a admiração, né? Fazendo esse momento com você. Dicas da Beta. Dicas da Beta, que hoje, dicas da Karina Fukumitsu, não é? Eu acho que hoje, assim, é o mais justo dizer que são suas dicas, que são muito bem-vindas e, como eu disse, né, de extrema importância nesse momento que nós estamos vivenciando. Karina, esse tema que você idealizou, simplesmente, assim, vestir a carapuça, literalmente, né? E não explode em processos autodestrutivos, implode em suicídio. Karina, o que você quis dizer quando você pensou nesse tema? A primeira coisa que eu penso é que os processos autodestrutivos, eles são atos de comunicação e eles acabam aparecendo num sinal de explosão, né, no nosso corpo como uma comunicação de que algo não está bem. É um sinalizador, aquilo que sinaliza as nossas dores. Como eu tenho uma compreensão que o processo autodestrutivo é um ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas, é um wake-up call, é como se eu falasse para vocês que os processos autodestrutivos têm uma sabedoria. Aí você pode me falar, Karina, mas é tão disfuncional, é tão estranho, né? Alguém se autodestruindo. E eu acho bonita a tua humildade, Beta, quando você fala, olha, isso me fez pensar, inclusive, em mim, no meu processo, porque é isso que eu quero provocar. Também, quando eu crio esta ideia de que quem não explode em processos autodestrutivos e implode em suicídio, eu também estou pensando nos meus próprios processos autodestrutivos. Aliás, quem não se autodestrói? Atire a primeira pedra. Isso quer dizer que a gente tem uma sabedoria no sentido da gente desenvolver, mesmo que seja causando sofrimento contra nós mesmos, nós temos uma sabedoria porque é uma sabedoria utópica, existe uma distorção da percepção que na inabilidade de eu lidar com o meio ambiente que me provoca ferimentos, mágoas, dores, raiva, toda a agressividade da qual eu me sinto atacada, eu coloco em energia contra mim, essa energia agressiva, né? Que é um jeito, na inabilidade de lidar lá fora, eu lido comigo. Então, veja bem, essa é a sabedoria de um processo autodestrutivo, porque ainda é uma comunicação que nos dá a permissão da gente se olhar. Qual é, então, essa sabedoria e qual é a comunicação? É a comunicação que fala para você quando você percebe a sua autodestruição. Ei, olha para você, não se deixa de lado. Aprende a ter uma plena atenção nos teus comportamentos, porque aquilo que você está provocando em você, que é a autodestruição, tem como ser revertida. Tem como você modificar o seu comportamento. Por quê? Processos autodestrutivos são hábitos disfuncionais. É um jeito que a gente encontra, inclusive, para lidar com a disfuncionalidade de algumas relações, de alguns conflitos, de algumas emoções que deveriam ser vistas como visitantes e não paradeiros. Então, é como se eu falasse que a gente se torna
autodestrutivo como a única maneira que a gente encontra para responder ao mundo aquilo que não está bem. Se você percebe isso, você fala, opa, eu preciso encontrar um novo hábito para eu modificar o meu comportamento. Então, a primeira dica é a gente se autoconhecer e perceber quando estamos tendo esses gatilhos autodestrutivos, né? Então, o fato de eu pensar assim, nossa, isso parece um alerta para mim, é porque aqui em algum lugar já falou, olha, você age, você tem essa disfuncionalidade, né? Que não deixa de ser um processo autodestrutivo. Você ainda não encontrou um bem-estar, né? Então, peraí, você está cuidando dos outros ao invés de cuidar de você. E num projeto, né, Karina, que a gente são acolhedores, que acolhem, como é importante esse tema, dele perceber que tem que haver o autocuidado para a gente cuidar. Essa tua síntese é perfeita, Beta, porque eu acho que fica muito difícil a gente cuidar do outro sem fazer isso como nosso primeiro crivo e nossa primeira ideia, porque não é, a ideia de que eu vou precisar trabalhar num altruísmo, né, cuidando do outro, sem a gente ser congruente com nós, né, com aquilo que a gente faz conosco, na verdade, né? Então, quando você resume, olha para você primeiro, para que você possa olhar para o outro, é como se eu estivesse me aproximando da analogia da máscara de oxigênio. Né? O que a gente aprende num avião? Que a primeira coisa que a gente precisa fazer, inclusive para ajudar ou pelo menos auxiliar as outras pessoas em vulnerabilidade, é que a gente coloque essa máscara de oxigênio em você primeiro. E eu gosto muito de trabalhar com esta ideia, né? Não que você precise ficar perfeitamente organizado, não é isso. Mas aquilo que você oferece, aquela compaixão que você oferece para a humanidade, ela precisa ser primeiro, né, atravessada por você. Então, é uma travessia de autocuidado, né? Inclusive para você aprender com você a partir da tua dor, do processo autodestrutivo, para que você crie e modifique. Uma coisa que eu acho interessante é modificação de círculos viciosos em circuitos virtuosos. Então, isso é uma aprendizagem, porque aquele que não aprendeu, né, a conquistar o seu bem-estar, a sua saúde existencial, é processo, né? Então, aquele que não aprendeu, pode aprender ainda. Nunca é tarde para a gente modificar o jogo, virar a nossa vida e falar, eu preciso recomeçar. Existe uma frase cujo autor eu desconheço, que fala o seguinte: cuidado com a sua carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe. Isso quer dizer que, em nome dessa necessidade de pertencimento ser satisfeita, a gente começa a falar sim, enquanto a necessidade da nossa fronteira é recolhimento, é necessidade de falar não, e ser justa, honesta com o que nós estamos vivendo, porque assim, eu não conheço nenhum ser humano que dê conta de tudo. Então, que história é essa que a gente cria na nossa cabeça, que a gente precisa, né, ficar falando sims para o mundo enquanto a gente está falando não para a gente? Então, a ideia é que a gente desenvolva realmente até um ato de amor próprio, né? Que a gente possa se recolher para não se encolher. Isso também foi uma das frases que eu coloquei no meu podcast e que eu trago a ideia do quanto que a gente, às vezes, precisa entrar em retiro existencial para serenar, né? Porque, assim, essa toada, ela é muito autodestrutiva, essa toada muito rápida, muito frenética, e se a gente deixar, a gente é bombardeado com várias situações. E aí, sabe, aquela sensação de panela de pressão que um dia, sem escoamentos, aí causa e provoca a implosão do suicídio. Quando eu falo implosão, eu penso num prédio, por exemplo. Eu acho que todos nós vimos construções que foram implodidas, né?
Aí a gente vê assim, pá, né, de uma hora para outra, aquele prédio, aquele local que ocupava um lugar e um espaço e um tempo, ele some, Some. né? Então, por isso que eu falo, a sabedoria ainda, do momento em que você identifica os teus processos autodestrutivos, é que você crie, né? Que você utilize da sua habilidade para responder, para você se dar bem. Eu estou também numa pegada falando hoje em dia, se queira bem, meu bem. E você está se querendo bem e nos querendo bem, né? Participando aqui do Dicas da Beta, do Projeto Acolher Perdas e Luto, e de tantos outros trabalhos, né, Karina, que virão esse mês. Então, eu vou deixar aqui para vocês que nos acompanham as redes sociais da Karina, para que vocês não deixem de acompanhá-la, não deixem de segui-la, que compartilhem. Esse conteúdo é muito importante ser compartilhado para que outras pessoas percebam em si esses processos, né, autodestrutivos. E, Karina, eu gostaria de fechar aqui o nosso episódio de hoje com algumas dicas suas para o nosso Setembro Amarelo 2022. O que você deixaria para as pessoas, para os familiares e amigos que estão vivenciando o luto, né, pelo suicídio? A principal ideia num caminho da pós-venção é que a gente possa se acolher, que a gente possa encontrar aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que serena a nossa alma, aquilo que realmente possa agregar alguma coisa numa energia que realmente é muito impactante. Quando um enlutado vive, né, o impacto do suicídio, a sensação é que ele vai embora junto com a pessoa que partiu. Então, o que eu peço, até porque nós abrimos uma associação Se Tem Vida, Tem Jeito, né? Então, é destinada para enlutamento por suicídio. Em 2023, nós iniciaremos os nossos serviços de atendimentos, de acolhimentos, de ações para que essa pessoa possa realmente procurar ajuda. Nós não somos sozinhos, nós não somos sem o outro. Isso quer dizer que é muito justo que quando você está fazendo essa travessia da dor e do processo de luto, que você possa buscar amparo onde você encontrar e julgar que seja importante. Gratidão absoluta, comadre. Gosto, então queria fechar também com as minhas palavras, mas assim, trazendo uma letra de uma música que eu acho incrível. Ai, que delícia! A gente gosta, é claro que a gente cuida. Se gostem, se ame. Eu amo você, minha comadre, amo o projeto. E agradeço muito por estar convivendo e vivendo com vocês.